vocês? Espero que sim, eu estou bem. Estamos aqui para mais uma videoaula, que no caso será aula de História e direcionada para os alunos do sexto ano. E assim como nas aulas anteriores, sugiro que vocês peguem um caderno, peguem um livro, porque nós vamos precisar. Então bora lá começar a aula, mas antes disso, roda a vinheta. Anote o número. Capítulo 4, Pré-História. Então, galera, seguinte, na nossa primeira aula, a gente procurou de fato entender, procurou contextualizar aquele período da pré-história. A gente procurou entender o que era pré-história e, além disso, a gente entendeu que a pré-história é subdividida em alguns períodos, tá? Então, a gente, na primeira aula, conseguiu discutir um desses períodos, que no caso é o período paleolítico, certo? A nossa segunda aula teve como objetivo trazer a discussão acerca da chegada dos primeiros seres humanos ao território americano, tá certo? No caso aqui, falando do continente americano, tá? Então, na segunda aula a gente procurou entender a chegada à América. A nossa terceira aula, a gente procurou de fato trazer uma discussão, algumas perspectivas acerca do território brasileiro de forma específica, e além disso a gente procurou entender também a ancestralidade dos povos americanos, certo? Então a gente procurou entender ali os ancestrais dos indígenas americanos. Esse é o conteúdo da nossa terceira aula. E na nossa última aula, nossa quarta e última aula, acerca do capítulo 4, nossa aula anterior, a gente procurou discutir o período neolítico e, a partir disso, entender o processo de sedentarização que, lógico, estruturou ali as dinâmicas das primeiras cidades, certo? Hoje a gente vai discutir, no caso, o nosso último período, aí, entre aspas, o período da Idade dos Metais, certo? Então hoje a nossa aula vai ser sobre a Idade dos Metais, então bora lá. Idade dos Metais. Então, galera, de antemão, o que é que a gente tem para discutir sobre a Idade dos Metais? Gente, a Idade dos Metais durou ali entre o ano 5000 a.C., tá? E o ano 3550 a.C. Então, o período da Idade dos Metais aí foi aquele período de transição entre, claro, a pré-história e a Idade Antiga, tá certo? O que é que a gente pode falar de forma mais específica aqui da Idade dos Metais, tá? Aqui na Idade dos Metais, no caso, galera, os seres humanos desenvolveram outras técnicas, tá? Como por exemplo a metalurgia, e foi nesse período aqui que foi desenvolvido também, que foi inventado, no caso, a escrita, tá? Nesse período também as cidades continuaram se desenvolvendo, tá? A partir disso a gente teve também a criação do comércio e a gente teve a centralização do poder aí na figura de uma pessoa, certo? Então, de forma geral, foi isso que aconteceu na Idade Média, e a gente vai destrinchar um pouco essas perspectivas no decorrer da explicação de hoje. Galera, em relação à metalúrgica, o que é que a gente pode falar? A metalúrgica a gente sabe que é aquela técnica ali que vai manipular, de certa forma, os metais, tá? A metalúrgica, no caso, existe desde o ano 7000 a.C., tá? Quando era utilizado ali, a manipulação dos metais, a metalúrgica, era utilizada para fazer utensílios, certo? Utensílios domésticos e enfim, tá? E estruturar também aí materiais para uso do cotidiano de forma geral, e eles usavam principalmente o cobre, certo? Então eles perceberam que ao derreter ali o metal, eles poderiam de certa forma manipular aquele metal ali. Em relação ao cobre, o que foi que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que o cobre era muito flexível, certo? Era muito, no caso, muito mole, entre aspas. Então o cobre não era utilizado para realizar, para estruturar, para criar ferramentas, como por exemplo espada, para criar armadura, por exemplo, certo? Então eles começaram aí a tentar desenvolver as técnicas, relacionadas aos metais. No posterior momento, a partir do desenvolvimento dessas técnicas, eles começaram a fundir o metal, começaram a juntar, fazer junções de um determinado metal com um determinado metal. Então, o que foi que eles fizeram? Eles inseriram aí, misturaram com o cobre o estanho, tá? E a partir disso, eles tiveram a perspectiva aí de estruturar, de criar um novo metal, que no caso foi o bronze. Então, a partir do bronze, eles tiveram essa perspectiva, sim, de estruturar aí ferramentas direcionadas para a guerra, ferramentas ali, utensílios para, claro, desenvolver as suas atividades no contexto do seu cotidiano, certo? Então eles conseguiram aí, a partir dos séculos, dos anos, desenvolver essas técnicas. Então o que é que a gente tem? Depois, a partir disso, do desenvolvimento de novas técnicas,
esses indivíduos eles aprenderam a fundir o ferro principalmente, tá? Então eles aqueciam o ferro com fogo, claro, né? Como a gente consegue perceber nessa ilustração que está aparecendo para vocês aí. Então, com ele, claro, foi possível aperfeiçoar os instrumentos que anteriormente já existiam, né? Tanto aqueles usados na produção de alimentos, quanto aqueles utilizados também para guerra, certo? A gente viu que eles utilizavam essas técnicas para estruturar espadas, enfim. Então, as cidades que tinham a metalúrgica como uma dessas atividades principais, né, mais desenvolvidas, de certa forma, se tornaram as cidades mais poderosas, tá? E passaram aí a dominar as demais cidades. Então a gente percebe que o desenvolvimento da metalúrgica serviu inclusive para direcionar aí, para dar um direcionamento, e trazer uma hierarquia aí em relação à importância das cidades. Então a gente vê aí como a metalúrgica foi importante no desenvolvimento aí dessas cidades, tá? Então, além da metalúrgica, outras invenções ali do período, né, foram fundamentais para o desenvolvimento das cidades também, né, como a roda, a carroça com roda, enfim, né, o arado ali com tração animal, alguns tecidos e o barco à vela também foram importantes mecanismos ali que ajudaram, no caso, as cidades a se desenvolverem. A carroça, né, e o arado, galera, lógico, eram utilizados principalmente nas atividades agrícolas, tá? E vocês vão perguntar, Wesley, a carroça não era utilizada para o transporte de pessoas de uma cidade para outra? Galera, eles usavam, né, o que eles de fato faziam para se transportarem, né, de uma cidade para outra, eles utilizavam os rios principalmente, tá? Através aí dos barcos à vela. Tá? Então eles utilizavam os rios principalmente por causa da impossibilidade de trazer essas carroças para as pequenas estradas, tá? Até porque as estradas eram utilizadas principalmente para os pedestres, tá? Então, para uma movimentação ali de uma cidade para outra, eles utilizavam principalmente os rios. Então, a partir disso, a carroça era utilizada principalmente nas atividades agrícolas. O que a gente percebe é que algumas pessoas, no decorrer do desenvolvimento das cidades, elas continuaram ali produzindo alimentos, tá? Para, claro, abastecer o contexto das cidades. Porém, outras pessoas, a gente percebe que começou a haver aí uma especialização do trabalho. As pessoas começaram a se especializar na metalúrgica, tá? Começaram a se especializar na tecelagem também. Então, começou a haver aí uma especialização do trabalho. A partir disso, também houve uma divisão do trabalho e isso, claro, fez com que outras dinâmicas fossem criadas, como, por exemplo, o comércio, tá? A partir disso, as pessoas começaram a depender mais do trabalho das outras, certo? Em algumas produções, claro, aquela pessoa que estava produzindo, né, que estava trabalhando em uma determinada atividade, ele não conseguia produzir tudo que ele iria utilizar no trabalho dele. Então, começou a haver aí uma dependência, né, de trabalhadores em relação a outros trabalhadores. A gente percebe também que isso possibilitou a criação de algumas distinções no contexto da sociedade, certo? A gente percebeu, inclusive, que alguns trabalhadores tinham mais importância do que outros trabalhadores. Quando a gente fala, por exemplo, da pessoa, do metalúrgico, né, e da pessoa ali que trabalhava na tecelagem, eles eram mais importantes do que os agricultores, por exemplo. Então, a partir disso, dessa atividade, dessa divisão do trabalho, houve também aí uma hierarquização, um início aí de divisão social também, certo? A partir dessa especialização do trabalho, o que a gente começou a perceber era que começou a existir alguns excedentes, no caso, de alguns produtos, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, o agricultor, ele começa a produzir muito, tá? E a partir disso, a produção dele se excede muito, ele não tem, por exemplo, para quem vender aquele produto. O metalúrgico começa a produzir muito, certo? E ele, de certa forma, não consegue vender aquele produto ali para todo mundo. Nem todo mundo tem condições de comprar, de certa forma. Então, o que começou a haver a partir dessa especialização do trabalho também foi o excedente de produtos. Então, a partir disso, a partir desse contexto, foi criado o comércio. Tá? Então, no primeiro momento, esse comércio era estruturado a partir do escambo. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas começaram a trocar os seus produtos. Por exemplo, o agricultor, ele está produzindo ali, né, o seu arroz. E o seu arroz excedeu, no caso, a quantidade de compradores. Tá? Então, o que é que ele começou a fazer? Olha, ele falou com o metalúrgico, que no caso produzia ali
algum material, alguma técnica que poderia ajudá-lo na estruturação ali da sua produção agrícola. Então, o produtor agrícola foi lá no metalúrgico e falou: olha, se você disponibilizar determinada técnica para mim, eu posso disponibilizar uma parte da minha produção para você. Então a gente pode fazer essa troca. Você me dá o seu produto, que eu te dou o meu produto. Então, a partir do escambo, as atividades comerciais começaram a se estruturar. O que é que a gente tem? Inicialmente, o comércio era feito pelos próprios produtores, certo? Porém, com o tempo, esse trabalho também começou a ser realizado por pessoas especializadas, certo? Que no caso foram chamados de quê, galera? Os comerciantes, não é? Então, assim, as atividades comerciais passaram a suprir outras necessidades ligadas diretamente ao crescimento das cidades, tá? Como a obtenção aí de matérias-primas para a construção de casas, palácios e silos. Então, o que é que a gente tem com o desenvolvimento do comércio? Galera, com o desenvolvimento do comércio, teve início o quê? Uma revolução urbana, certo? E claro, galera, a partir do que a gente estudou, a gente precisa também praticar um pouco, certo? Então, eu sugiro que a gente abra o livro lá na página 358 para a gente resolver a 20ª questão, certo? Então, o que é que a 20ª questão pede? Com base no que acabamos de estudar, justifique como o desenvolvimento da metalúrgica fez com que algumas cidades se tornassem mais poderosas do que outras. Então, galera, com o desenvolvimento da metalúrgica, a gente viu, que esse desenvolvimento da metalúrgica levou ao surgimento de materiais, tá? E armamentos mais resistentes. A partir ali que eles começaram a fundir o ferro, a partir da junção ali de um determinado metal com outro metal, eles conseguiram estruturar um metal mais forte, e isso possibilitou a estruturação de novas ferramentas, tá? E a partir disso, a partir da estruturação dessas novas ferramentas bem mais potentes e resistentes, as cidades que de certa forma se especializaram na metalúrgica, eles se tornaram mais poderosos do que outros, tá? A partir do quê? A partir do momento em que os exércitos eles tinham mais equipamentos, melhores equipamentos mais resistentes e armas de melhores qualidades, certo? Em relação a outras cidades. Então, lógico que isso aí vai possibilitar o maior desenvolvimento dessas cidades. Aqui, o contexto ali da produção em relação à metalúrgica fez com que o seu armamento ele fosse mais desenvolvido, certo? Então é isso, galera, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, e vocês já sabem, caso não tenham entendido, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, e a gente tem a nossa ferramenta online, o Google Meet, onde a gente pode tirar essas dúvidas e ampliar essas discussões também, certo? Então é isso, a gente se vê na próxima aula e até logo. Valeu!